pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional. Galera, hoje quarta-feira, dia 31 de janeiro. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, né, para ver o que eles fizeram hoje, tanto o mini índice quanto o mini dólar gráfico de 5 minutos. Vamos ver se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando e vamos fazer o fechamento do mês também, né, galera? Comparativo de rentabilidade. Ok? Antes da gente começar, vamos lembrar que o Sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema TorTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário, né? Eu passei de manhã, galera, nos grupos aí, né, do pessoal do Vitalício. Então, o que eu passei de manhã? Hoje era rolagem de contrato do dólar. Já tá aqui o novo ativo, o H24. Dias de rolagem a gente tem que ficar um pouquinho mais esperto, porque tende a ter um pouquinho mais de movimentação, né? Também tínhamos aí, na verdade vamos ter agora daqui a pouco, né? Vamos ter aí os juros do Fed, que vai ser às 16 horas aí. Agora são 15 horas e 48 minutos. Como a gente já não opera mais depois das 15 horas, então já estou fechando o raio-x do momento. Mas lembrando do que eu falar de range, pode sofrer alteração, ok, pessoal? Bom, então passei nos grupos de manhã, rolagem de contrato, juros do Fed, tem taxa de Selic às 18 horas aqui no Brasil, que vai refletir amanhã no pregão de amanhã, né? Então vai ser o reflexo amanhã. Vamos ver aí o que vai acontecer, ok? Pessoal, vamos lá, rapidinho então, falar um pouquinho de range, um pouquinho aí dos gráficos de hoje, que hoje é um vídeo um pouquinho mais demorado por conta do fechamento do mês. Galera, vamos lá, ó. O nosso mini dólar gráfico 5 minutos abriu normal, não teve nenhum estresse, a não ser essa puxada aqui para baixo e essa outra aqui, né? Dois estresses de mercado aqui, pequeno estresse de mercado, mas teve sim. Então vamos lá, topo do gráfico feito às 10h10 da manhã, fundo do gráfico, galera, feito aqui, ó, às 13h10, andando aí 39 pontos. Galera, 39 pontos é pouco. Mas dentro do que anda fazendo ultimamente, tá dentro, né? A gente não pode reclamar. Eu falei, tá de 45 a 55, 39, tá quase lá. Nós estamos esperando o quê? De 80 a 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais força, mais volatilidade e, lógico, força e volatilidade para nós é dinheiro no bolso. Agora, já vimos rolagem de contrato que pega range alto e fica direcional. Sem correção, sem força, vai subindo, 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 ou só caindo, 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 mas hoje ainda deu algumas oportunidades de entrada sim no dólar, né, galera? Estamos operando aí o dólar, que tá bem melhor de ser operado que o índice realmente está bem parado aí em termos aí de movimentação, né? Lembrando que esse aqui é o desafio, né, o canal do desafio do Sistema TorTrade, são setups de baixo custo operacional e boa rentabilidade, e hoje eu vou mostrar para vocês a rentabilidade que eu falo para vocês, ok? Bom, vamos lá. Esse aqui foi o nosso mini dólar. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Ó, quando foi aqui 9 horas na abertura, pessoal, fez o fundo do gráfico, topo do gráfico feito às 11h40, andando aí 1.800 pontos. Pessoal, 1.800 pontos é pouco também. A gente está considerando de 2 a 3 mil pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, então 1.800 é pouco, é quase perto do mínimo que a gente considera. Teve estresse no mercado? Galera, não teve estresse no mercado. Nossa, André, mas teve uma puxada boa. Teve uma puxada boa, mas isso nós estamos falando em gráficos 5 minutos. Se a gente colocar aqui gráfico de minutos, vocês vão ver que são tudo candle igual esse aqui, ó, pequenininho. Então sobe um pouquinho, corrige um pouquinho. Nada de estresse no mini índice, sem oportunidades de entrada. Galera, uma coisa tem que ficar muito claro aí para vocês que estão iniciando nos trades, que já estão nos trades aí, vale lembrar, né? Uma coisa, gerenciamento de risco e consistência. Gerenciamento de risco para você saber até onde você pode ir, até onde você pode perder. Então você, quando arma o setup, né? Arma o robô, para ele ficar operando, você vai colocar lá um stop ganho, se você quiser. Eu, particularmente, não coloco de ganho, coloco de perda. Por quê? Eu quero saber de perda. Agora, ganhar, quanto mais eu ganhar, melhor. Mas tem tudo isso aí no nosso robô. Então, gerenciamento de risco, galera, é isso. É
quando eu entrar, até onde eu vou. E como que eu vou entrar no trade? Eu vou entrar de forma, ó galera, já estourou aqui o que eu falei do mini índice, tá? Estourou aqui o range. Eu vou voltar e falar o range aqui. O pregão tá rolando, né? Então é por isso que estourou um pouquinho aqui. Então assim, quando eu entrar, até onde eu vou aguentar? E de que forma eu vou entrar no trade? E como eu vou sair do trade? Então o gerenciamento de risco, você tem que fazer um estudo, você tem que fazer backtest, tem que fazer estudo de matemática, você tem que fazer muito backtest. Isso é gerenciamento de risco. Quando você coloca realmente um robô para operar, você tem a certeza de que o robô ele foi testado muitos meses para trás, talvez até um ano para trás, e se mostrou X operações, X ganho, e se teve perda, se você não conseguiu ajustar, risco-retorno. Compensa esse robô operar ou não compensa? Ponto. Isso aí tem que estar aí, gerenciamento de risco tem que estar muito bem claro. E outra coisa, galera, é consistência. Consistência a gente faz, não é com afobamento. Quero fazer dinheiro a qualquer custo, quero tirar dinheiro do setup, do mercado ruim ou não, quero fazer dinheiro. Então quando você entra num trade com essa mentalidade, você que está iniciando ou que já está aí, que já entra com essa mentalidade, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer, galera, você está fadado a perder, você está fadado a tomar loss, porque o fator emocional vai tomar conta do racional. O emocional que você quer ganhar, quer fazer, quer mandar e desmandar, às vezes, muitas vezes, vai o quê? Vai atrapalhar o seu fator aí de gerenciamento de risco. Então esse emocional seu, ele vai atrapalhar muito o seu trade, o que você estudou, quando você faz muita interferência. Então cuidado com isso. Galera, vou falar o range de novo aqui, rapidinho aqui, do mini índice, porque estourou lá que eu falei, né? Então vamos lá. Fundo do gráfico feito às 9 horas, topo do gráfico feito aqui às 15 horas e 50 minutos, Sandão daí agora sim, 1.950 pontos, praticamente 2.000 pontos, é o nosso mínimo que nós falamos. Talvez passe um pouquinho, ainda tem mais pregão aí. Mas vamos lá rapidinho, financeiramente. Conseguimos extrair alguma coisa do mercado ou não? Vou colocar todo mundo aqui, deixa eu puxar a calculadora para cá, né? Bom, vamos lá. Quem que entrou hoje no trade? Ó, Furioso entrou fazendo 4 trades, 100% de acerto, R$120, galera. Ó, Brutus não entrou, Mad Max não entrou, são setups de abertura, setups mais conservadores, não entraram, tá? Ó, o Merlin fez um trade 100% de acerto, que esse aqui é o New Merlin, né? Mais R$20, e foi o que foi feito hoje. Pinga Fogo não entrou, e lógico aqui a agressão não entrou também, né? Já passou da hora da agressão, ó, sem entrar, mesmo se desse a condição, já tinha estourado o horário programado para ele entrar. R$140. R$140, galera, não é a nossa meta, não é a nossa meta diária. Porém, vamos ver o que representa isso ao longo do mês, né? Então vamos lá, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês então a rentabilidade do mês versus a rentabilidade de qualquer aplicação. Então tá aqui todos os dias que nós operamos, resultados que fizemos. Ó, teve dia que fez R$15, teve dia que fez 20, 15, teve dia que não fez nada, mas também teve dia que fez 940, 545, 945, 475, 1590, tá tudo na playlist, é só buscar lá no canal do Thor Trade. Esse aqui é o mês de janeiro, ok? Lembrando, galera, qual é o fundamento aqui? Vou falar mais uma vez aqui. Se você colocar R$20 mil aplicado, né? Não, qualquer coisa que você tiver aí, se você colocar na poupança, ou se você colocar numa Selic, alguma coisa assim, ou fundos imobiliários, vamos supor que se essa aplicação de fundos imobiliários te dê 14% ao ano. Vamos supor, tá? Porque nada tá dando isso daí. E a poupança tá dando aí 8,62, que na verdade é 6 de correção mais 2,2, tá? Então eu coloquei tudo aqui. Se eu tivesse colocado esses R$20 mil no mês de janeiro, o que isso me daria? Na poupança, galera, me daria o que? R$146. Isso aqui de renda sobre o valor de R$20 mil. E no CDI? Só que lembrando que o CDI, você vai colocar lá,
CDI, CDB, o gerente do banco vai te falar assim, ah não, tem um negócio aqui que tá dando dinheiro, vai te empurrar qualquer coisa lá, o que às vezes não é uma boa coisa para você, enfim, ele vai falar para você que é uma boa coisa porque ele é um funcionário de banco, ele tem meta para bater e ele está sendo cobrado para empurrar isso nos clientes dele. A grande verdade é essa daí, tá? Então eu coloquei CDI aqui, mas pode ser o quê? Fundos imobiliários, enfim, mas eu coloquei a 14%. Então vamos lá, se eu tivesse 20 mil reais a 14%, né? Me daria quanto? 234 reais no mês. E os mesmos 20 mil reais na Bolsa de Valores me deu 5.049. Pessoal, não é recomendação financeira, não é análise financeira, isso aqui é a realidade, né? É o trade, né? Olha, a B3, Sistema Tor Trade versus o que temos hoje no mercado, que os bancos oferecem, que as instituições financeiras oferecem para vocês. Então, estou mostrando resultados, tá? Não estou mostrando projeção. Então tá aqui, ó. Então o resultado nosso foi de 5.049. A somatória 5.049 foi. Ela é bruto? Isso aqui é bruto. Eu tenho que descontar 20% aí. É didático, mais umas taxinhas, não é muita coisa não. Coloca aí 23%, 24% aí. Desconto isso daqui. E aí seria o lucro líquido. Vai ter aí sobre os 20 mil reais. Não tem como comparar, galera. 5.049 versus poupança 146 ou versus a outra aplicação de 14%, que vai dar 234 reais, não tem comparação. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, ó, eu vou puxar aqui para 2024, ó, não tem nada, novembro, dezembro, janeiro, julho, não tem nada, tá tudo em branco, tá? Já está preparado, que a planilha, lógico, ela vem fazendo um acúmulo do ano. Mas vamos lá. Os mesmos 20 mil reais aplicado em janeiro, né, fechando hoje, né, aplicado em janeiro, daria o quê? Daria aqui, né, os 5.049, que isso aqui é somatório, tá? Isso aqui eu fiz em janeiro. Olha o comparativo. Se eu tivesse 20 mil reais aplicado na poupança, isso aqui é linear, não tá juros sobre juros, que vai dar uma fração um pouquinho aí, mas também dá um pouquinho a mais, que eu tô considerando 8,5, não tô considerando 8,2, tá? E de rentabilidade. E aqui 14%. Então, tá para mais também, não tá certinho para menos. Então, vamos lá. Pegar o raciocínio aqui. 5.049 eu fiz com 20 mil reais aplicado no Sistema Tor Trade. Ou na B3, Sistema Tor Trade, gerenciamento de risco, enfim. Fez isso daqui. Se eu tivesse aplicado na poupança 20 mil reais em dezembro, 31 de dezembro, ela me daria isso daqui, ó. R$ 1.760 em 31 de dezembro, ou seja, 12 meses me daria esse valor. E 14%, CDI, fundos imobiliários, qualquer coisa assim, me daria R$ 2.800. Galera, 12 meses. Presta atenção. Um mês, 5.049, 12 meses, 1.760 ou 2.800. O que eu quero dizer? Se eu não operar o resto do ano, galera, a minha rentabilidade foi muito, muito superior a qualquer aplicação hoje no mercado que não seja renda variável ou bolsa de valores, tá? Então, realmente aí não tem como comparar. Por isso que eu fico de forma conservadora, de forma seletiva nas entradas. É gerenciando isso daqui, ó. É gerenciando este valor. Vamos voltar lá para janeiro. O que eu quero? Gerenciar esse valor. Se eu fizer R$1.000 no mês, eu ainda estou superior a qualquer rentabilidade no mercado, com os mesmos dinheiro aplicado, com os mesmos 20 mil reais. Então, a grande sacada, o que é? Não é afobação. Pessoal, consistência em trade, consistência em ganhos de bolsa de valores, se dá com gerenciamento. E gerenciamento é isso aqui, ó. Realmente é fazer e mostrar como estou fazendo para vocês, como estou mostrando para vocês aqui. E quando a gente perde, eu também mostro para vocês. É só pegar a playlist aí, fechamento do ano passado.
os dias que nós perdemos. Se você pegar lá o dia do pregão, você vai ver comentando por que perdemos. Enfim, galera, o que não aconteceu aí ainda esse mês aqui. Lógico, o loss uma hora aparece, uma hora vem, mas se você pode gerenciar o risco, que nem não deixar setups mais curtos, não deixar desta forma essas operações, deixa o setup mais conservador. Vai fazer menos financeiro? É fato, mas o risco é bem menor de você tomar um loss. E a consistência ela vai vir. É de pouquinho em pouquinho. No final do ano, ao longo prazo, que a gente fala no ano, porque nós estamos falando de day trade, né? Que é trade do dia, mas se você coloca aí um prazo de 6 meses, um prazo de um ano, galera, quando vocês baterem rentabilidade, é incomparável. Não tem como comparar, ok? Pessoal, amanhã então eu volto para mostrar o quê? Para mostrar o primeiro dia aí, né, do mês de fevereiro. Então tá aqui, ó, um novo ativo já colocado, tá aqui, ó, é o WDO-H24 rolando aqui já no dia de hoje, ok? Pessoal, bons trades, bons estudos, até amanhã se Deus quiser. Um abraço, galera!